Em 1978, quando meu pai estava com um paradigma de o que investir. Ou investia numa indústria ou investia num comércio. Meu pai estava, na verdade, num estado meio de letargia de trabalho, porque nós, como foi comentado aqui, viemos do Paraná, e o trabalho do meu pai no Paraná era exacerbado, era demais. E quando viemos para cá, ele ficou, já foi ao contrário, já diminuiu demais o serviço. Então meu pai tinha que ter um negócio. Só que meu pai nunca tinha mexido com indústria. Meu pai sempre trabalhou no comércio. E aí vem a primeira barreira, que provavelmente vocês que estão aqui são todos meninos novos. A primeira barreira que ele enfrentou, que foi o quê? Enxergar oportunidades. Por que ele estava acostumado a trabalhar no comércio e ele resolveu lidar com a indústria? Indústria, em 1978, era algo totalmente novo. Aí que está a grande importância dessa barreira. Você tem que saber enxergar essas oportunidades. Aí a gente pode vir em muita literatura de administração, vocês podem ler que esse enxergar oportunidades é uma coisa inerente a ela, inerente, nada dela. Tudo bem, pode até ser, mas se a gente trabalhar e nós tivermos uma grande vontade, a gente vai conseguir enxergar uma grande oportunidade. Pode ser um negocinho de churrasquinho, espetinho, desde que seja observado a oportunidade naquele negócio, naquele local, naquele ambiente. Então é bacana. Quando ele entrou na 3A, em 1978, ele entrou para ser sócio de 33%. A firma estava pré-alimentar, tinha um ano, como é normal, uma firma com 12 meses, normalmente quando não vai bem, quando o pessoal não injeta dinheiro, estava em estado pré-alimentar. E eles precisavam de um sócio para poder pagar a dívida. Legal. Mas na hora que ele entrou, ele foi fazer uma pequena auditoria na empresa, ele observou que o buraco era bem maior. E essa hora, normalmente, poderia ser a hora dele desistir, dele até ter saído, dele até não ter enfrentado desafio, que é o que a gente tenta passar para vocês. Muitos desafios, que não é todo. O mundo não é fácil, a vida trabalhar não é fácil. Não é fácil. É como a gente sempre fala, todo mundo observa das pias que tomamos, mas dos tomos que levamos, negativo. Então, esse que era o grande diferencial. O que meu pai resolveu fazer? A proposta que ele tinha que fazer era o quê? Ele se tornaria 51% majoritário da empresa, 24% para um sócio, 24,5% para outro sócio. Ele tem que ter um risco, que é o que vocês têm que ter noção de um empreendimento, é que haverão riscos a serem corridos. Não existe uma lógica cartesiana para administração, para empreendimento. Não existe uma lógica. A lógica é o feeling, a lógica é o saber administrar, a lógica é o saber tocar bem tocadinho. Então, essa é a lógica que tem que ter. E meu pai correu esse risco, porque realmente, para quem já não tinha muito dinheiro, isso aí ficou até um pouquinho mais difícil. Essa foi a primeira barreira. Aí o que acontecia? Em 1978, a empresa não decolava, 79 a empresa não decolava, 80 a empresa não decolava. E meu pai observou, e aí está o que eu quero passar a vocês, e vocês têm que sempre na vida, quer dizer, quem sou eu para passar também alguma coisa, mas eu acredito que é uma possibilidade. Vocês têm que se atentar a todos os detalhes. E meu pai observou, Valdemar Granja, observou que
detalhe. O meu pai observou que o concorrente nosso tinha uma prática antiquada, que inclusive até observo hoje em algumas empresas, que eu não concordo absolutamente, de férias coletivas. A empresa fechava, a empresa era de São José de Rio Preto, concorrente nosso. A empresa fechava dia 15 de dezembro e ia 15 de janeiro. Chegava nessa época, o mercado aquecia, porque produtos de limpeza de carro, ele é muito utilizado quando chove. A chuva ocasiona sujeira nos carros, automaticamente vende-se mais produto nessa época. E era justamente nessa época que o nosso concorrente à época, ele não vinha para Goiás. Beleza. Passou-se 78 para 79, 79 para 80, e meu pai observou aquele tipo de problema. O pessoal de Goiás, as pessoas de Goiás tinham uma mentalidade de que era de São Paulo, era bom, era de Goiás, não era bom, mas era a mentalidade daquele ambiente, daquele 1980. Então meu pai, nesse dezembro, janeiro de 1981, ele planificou, investiu tudo que tinha e conseguiu equipar a nossa empresa com o excesso de recursos que ele podia ter de entrega, de logística. Foram duas Kombis velhas, mas era um excesso naquela época de condições que a gente tinha. E foi nessa época que o pessoal, a clientela toda, observando que, peraí, é de Goiás, mas fabrica coisa boa. É de Goiás, mas tem preço bom. É de Goiás, não fecha as férias coletivas. Foi nessa época que meu pai conseguiu vislumbrar esse grande projeto para poder dar uma impulsionada na empresa, e foi o que fez a empresa a estar forte, solidificada até hoje, por não estar. Outra metodologia e outra aplicação que meu pai sempre passou para a gente é que o negócio ele só subsidiria após 60 meses de investimento. O que estava acontecendo com a empresa? Por que a empresa não estava dando certo? Porque a empresa não tinha nem um ano e já estava tirando. Infelizmente, se você quiser montar um negócio, se você tem vontade de não ser calmo, ser cabeça, porque a gente tem que ser cabeça. Eu acho que Jesus Cristo, Deus, não pôs nós na terra aqui para a gente ser calmo, para a gente ser cabeça. E se a gente quer ser cabeça, a gente tem que guardar certos limites que a natureza, o ambiente nos fornece. Então meu pai tinha aquilo. Com 60 meses, até 60 meses, não se tiraria um capital. E foi isso que aconteceu. Meu pai só veio a tirar um capital mesmo. Foi porque nós aqui, para vocês terem ideia, nós tínhamos uma condição tão fraca que nem casa tínhamos, a morar no aluguel. Então seria muito fácil para o meu pai, seria muito oportuno para o meu pai, naquela época, tirar dinheiro para comprar uma casa, não era coisa. Mas meu pai seguiu a risca. E aí está um grande diferencial dos vencedores. É seguir a risca ou planejamento. O planejamento foi seguir a risca. Ponto. E aí quando foi em 1983, depois da pandemia, a empresa começou a levantar voos, e aí ele continuou naquele investimento dele. Mesmo ele podendo tirar alguma coisa, ele ainda foi solidificando mais. Quando foi em 1987, eu estava naquele ápice da preservação do meio ambiente, e principalmente nós tínhamos como uma indústria química, ela era muito mal vista. O químico, na verdade, era muito mal visto. Só que, na verdade, tudo é químico. Tudo é químico. Todo mundo come
chamado tripolifosfato de sódio. O tripolifosfato de sódio, para vocês terem ideia, ele vai na fabricação do shampoo para carro, sabe para quê? Para dar brilho na lataria do carro. E todo mundo pode macarrão. Ou seja, não, a química está ali, a química foi feita para nos ajudar, a química foi feita para fornecer elementos, para ter governo com a vida. E aí chegou na época a agência ambiental e falou, ó, nós éramos aqui da Aurora Oeste, vocês não podem ficar aqui. Eles têm que mudar para aquela área da Perimetral Norte, que era a área em 1977, que seria mais viável industrialmente em Goiânia. Inclusive a maioria do pessoal que nem nascido aí em 77. Aí meu pai, muito dificuldade, porque as áreas lá já não eram baratas também, mas não eram caras também. Meu pai conseguiu comprar uma grande área, 6 mil metros, montou nosso parque fabril. E na verdade, analisamos friamente, por mais que a indústria de saneantes ela não seja poluidora, ela não é poluidora. A indústria de saneantes ela não é poluidora. Por mais que ela não seja poluidora, é uma indústria que era organizada no setor residencial, que é a Aurora Oeste, fica de perto entre a cidade Jardim. Então realmente eles estavam corretos. Aí nós mudamos para, meu pai construiu um prédio, montou uma fábrica toda nova, tudo aquilo que a gente tinha passando dificuldade, e isso mostrou no futuro, essa barreira da mudança, porque como estava falando o Fernando, a mudança, a gente nunca é contra a mudança. Não somos, a gente prefere, nós preferimos sempre levando aquilo que está, como diz o velho ditado do futebol, em time que está ganhando não se mexe, mas é aí que se mexe, porque você se precavém. Só que a gente não tem essa visão, principalmente na visão quando enfrenta a parrilhinha. Então, a gente observa hoje, os 6 mil metros que o meu pai comprou naquela época, quanto valia em dólar, e hoje, os 6 mil metros, quanto vale em dólar. Ou seja, mostrou que foi legal. A barreira que virou uma oportunidade futura hoje, que foi a valorização imobiliária. Isso ocorreu em 86, 89. Quando foi mais ou menos em 90, o pessoal já estudou sobre o plano Collor, lembra do plano Collor? Lembra? Não lembro, vocês eram meninos. O plano Collor, ele queria, a inflação era terrível. A inflação era terrível. A pessoa que está ali sabe como é que era a inflação. A inflação era 100% por mês. Era coisa para Então o Collor tentou dar uma medida drástica, uma medida que se mostrou eficaz no primeiro momento, que não eficaz no decorrer, certo? Ele simplesmente congelou todos os ativos circulantes das empresas. Então, não só das empresas, das pessoas físicas também. E tudo à base de 50 mil cruzados novos. Era o dinheiro da época que hoje valia 50 mil cruzados novos, valia 50 mil reais não. Mas em torno de, valia mais ou menos em torno de 10 mil reais. Tá. E aí, como é que você pega? E nós tínhamos um grande desfavor. Como as matérias-primas subiam exacerbadamente de um dia para o outro, Valdemar Cândido, meu pai, ele resolveu aplicar na compra à vista de toda a matéria-prima. Então, quer dizer, não devíamos dar a ninguém. E todo o valor que ele foi confiscado, ele poderia ser usado para pagamento. Era dinheiro podre que eles falavam, crédito podre. Você pegava aquele crédito podre e pagava uma conta de antes de ter virado o plano Collor. Mas como que a gente pagava a conta se a gente não tinha dívida? Então, quer dizer, ficamos tudo com esse dinheiro pagado lá. E aí que veio uma grande barreira, porque aí imagina, uma empresa, ela, por menor que seja, ela está acostumada a ter de despesa fixa mais ou menos 30 mil reais por mês, de despesa circulante mais ou menos 50 mil reais por mês. E aí de uma hora para outra você se vê com 10 mil reais. Imagina como é que fica a cabeça. Por quê? Você não tem jeito de fazer dinheiro
porque também está todo mundo na mesma situação, e você não pode parar a empresa. Então a situação que nós resolvemos tomar foi a venda de alguns ativos que a gente tinha. Tínhamos consórcio, tínhamos veículos, precisávamos fazer o circulante da empresa. A empresa não podia parar, não podia parar. Pagando, nós estávamos com matéria-prima para 6 meses, beleza? Mas só que essa matéria-prima, sem o aluguel, sem o petróleo, sem o funcionário, sem o caminhão, sem esses agregados, tudo, como é que ia chegar no cliente? Não chega. Então nós tínhamos que fazer esse tipo de estratégia. Mas, mais uma vez, é mais uma barreira que foi vencida pelo meu pai. Mais uma barreira. Bom, metodicamente, fez aí um planejamento de como iriam ser distribuídas essas verbas. Ou seja, algumas contas seriam prioridades, outras não seriam prioridades. Então, mas na verdade, é aquilo que a gente sempre fala. Quem trabalha com Deus é abençoado sempre com as primeiras e melhores coisas. E meu pai, graças a Deus, nunca precisou, nesse tempo inclusive, precisar ficar devendo um aluguel, ficar devendo um funcionário, ficar devendo um posto. Então, foi tudo pago. Mas que foi uma barreira, e principalmente as pessoas que têm um pouquinho mais de vivência, né? Não sei se você sentiu na carne isso aí. Você sentiu na carne? Não muito. Então, mas eu era menino relativamente, mas eu sentia como? Eu sentia no desespero do meu pai. Eu via no semblante do meu pai. Aí era uma pessoa que estava em ascensão e aí ficou daquele jeito, né? Mas passou. Após o plano Collor, vem em 1996, houve um atrito entre minha mãe e meu pai, natural de todos aqui. E meu pai resolveu abdicar da empresa em favor da minha mãe. Não pacificamente, claro, mas resolveu abdicar. Ninguém vai abdicando pacificamente de alguma coisa que é dele, que é um sangue dele. Mas acontece que está aí o ordenamento jurídico, ele igual estava falando o Fernando também, então, não é que ajuda as mulheres, não, absolutamente. Mas toma uma conta diferente da parte financeira da mulher. Ela tem uma outra, ela tem um outro trato, inclusive dos magistrados. Ela tem um outro trato. Ela pode até ser uma pessoa perversa, mas ela tem um outro trato. Mas não foi nada de ser perversa, nem nada, mas foi uma coisa não tão pacífica, mas foi pacífica. E nessa época, a minha mãe, uma senhora dona de casa, podia tomar conta de uma empresa. Aí nomeou eu como administrador da parte industrial, comercial e administrativa. E minha irmã, que infelizmente nunca tinha participado da sociedade, do trabalho mesmo, do trabalho, e sim, ficou com a parte financeira. Agora, não ela ter ficado com a parte financeira, infelizmente, é porque ela chegou sem cancha. E sem cancha é difícil. Sem cancha é difícil. Ela tem um curso de administração de emprego? Tem, bacana. Mas antigamente, naquela época, não tinha essa troca de experiência igual estou aqui. Principalmente porque isso tudo fazia parte de um segredo industrial, que hoje a internet veio desmistificar. Certo? Hoje a informação, ela não é de poder meu, de poder dela, de poder do senhor, ela é de todos. Então, hoje é um outro tipo de ambiente. E pegamos essa administração e começamos a tocar. Só que eu que fiquei com a maior incumbência, eu tinha sempre uma visão de assistir, de criticar, de observar, mas nunca de tomar decisão. E aí que vem o negócio, porque para tomar decisão de algo que já está firme,
de algo que está dando sucesso, ele é problemático, porque se não está dando sucesso, se está no baixo astral, se a firma não vai bem, qualquer ação que você fizer, se for bem, vai para você. Se você for mal, está igual. Agora, a firma, a empresa, estava se solidificando no mercado. Então, realmente, foi uma grande dificuldade, principalmente para mim, que só ficava comentando, criticando, observando, tem que tomar as decisões. Foi realmente um paradigma que eu tive que quebrar, difícil pra caramba. E aí vem a pergunta: é possível aprender a tomar decisões apenas observando? E aí? Ele falou não? Não? E qual a possibilidade uma pessoa que estava observando poderia aprender a tomar decisões? Pera um pouquinho. Peraí. Não, pessoal, um pouco. Observando. Eu imagino que só observando a gente não consegue tomar a decisão certa, não. Mas é um grande passo. Porque não adianta a gente observar uma coisa, uma pessoa tomar a decisão certa, a gente. Mas a partir do momento que a gente tomar a decisão, aí eu deve ter um abraço, né? Porque ninguém quer tomar a decisão errada. E às vezes a decisão certa é a correta. Então, como aprender a tomar decisão quando você ainda não toma decisões? O que você acha? Só observando? Mais alguma coisa, sei lá? Atitude bacana. Atitude, mesmo estando observando, você tem que ter atitude. Certo? E foi talvez um grande diferencial que aconteceu comigo, porque mesmo observando, eu criticava, eu cornetava. Sim. Eu acredito assim, quando você está na situação para tomar uma decisão, você foca em um alvo só. Agora, quando tem pessoas por fora, essas pessoas às vezes têm uma visão maior do que você, porque você está focado só naquilo. Eu tenho que tomar uma decisão independente daquilo. Então as pessoas às vezes estão por fora, criticam essa decisão por isso. Mas tem vários outros pontos que você poderia estar observando. Então, por isso que quando você fala lá só em observar, é muito fácil a pessoa observar e criticar a sua decisão, para quando você mesmo está tomando decisão. Por isso que eu acho que você, quando você vai tomar a sua própria decisão, você aprende muito mais, mesmo acertando ou não, porque igual foi a atitude. Então, o empreendedor ele tem que saber arriscar. Né? Ele arriscando, ele vai saber se vai acertar ou não na sua própria decisão. A gente tem que ter os riscos medidos, né? A gente não pode também pegar, por exemplo, eu aprendi a tomar decisão, mas eu aprendi a tomar decisão foi observando 20 anos. Ou seja, pelo menos eu já tinha um limite, um norte, do que poderia mais ou menos ser certo, do que mais ou menos poderia ser errado. Outro detalhe também, em virtude da grande quantidade de críticas, eu fui observando o que era e o que não era. Vamos lá. Novos desafios. Aí veio os novos desafios. Bom, aprendi a tomar decisões. Ou errado ou certo, aprendi. Foi provavelmente bem mais errado do que certo, mas aprendi. Aí veio um desafio que aconteceu com meu pai, voltando lá no começo. Agora, eu, depois de ter me situado na administração da empresa, agora era a hora de observar ou saber enxergar oportunidades, que também se tornou, era bacana observando, mas você na hora que tem que observar, que o dinheiro é teu, que a responsabilidade é sua, e não é nem questão do dinheiro. No meu caso, no caso da minha irmã, não era questão do dinheiro. Bom, é questão até de orgulho. Se meu pai fez bem feito, não pode me entregar uma empresa e eu fazer no mínimo, eu tenho que fazer no mínimo igual a ele, no mínimo. Então quer dizer que não era questão de dinheiro, era questão de orgulho pessoal também. E aí foi que nós começamos a diversificar. Meu pai
Meu pai tinha um foco muito centralizado num único negócio. E até existem várias teorias, que todos vocês estão fazendo estação, várias teorias que observam, principalmente da parte do empreendedorismo, que você deve exclusivamente manter o foco no seu negócio. Porque senão você acaba se desvirtuando e perdendo até inclusive o foco do seu próprio negócio. Eu tive que fazer uma opção. Por quê? Porque o nosso ramo, como na maioria dos ramos, existe uma sã